Os homens falham, não cumprem o que prometem. São palavras ao vento, duram só um momento. Os homens mentem, com isso ferem um coração. Dizem que não podem cumprir, que não têm obrigação. Mas o meu Deus que domina o universo, suas palavras como verso enchem a alma de prazer. Pois sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para fazer o impossível acontecer. Creia nele nessa hora, pois você vai cantar o hino da vitória quando atravessar este mar. Sim, Jesus é fiel, nunca falhou com você. Sua palavra tem poder, pra mudar sua história, pois vem descendo do céu lá da glória. Pode crer, Deus entrega a vitória pra você. Sim, Jesus é fiel, nunca falhou com você. Sua palavra tem poder pra mudar sua história, pois vem descendo do céu lá da glória. Pode crer, Deus entrega a vitória pra você. Quando foi que Deus não agiu a seu favor? Quando foi que suas lágrimas não enxugou? Adore a Ele com muito louvor, exalte e louve o nome do Senhor, o Filho de Deus, o Emanuel, o Santo Poderoso Jesus Cristo. Ele é fiel, sim, Ele é fiel, nunca falhou com você. Sua palavra tem poder, pra mudar sua história, pois vem descendo do céu lá da glória. Pode crer, Deus entrega a vitória pra você. Sim, Jesus é fiel, nunca falhou com você. Sua palavra tem poder, pra mudar sua história, pois vem descendo do céu lá da glória. Pode crer, Deus entrega a vitória pra você. Deus entrega a vitória pra você, meu irmão. Deus entrega a vitória pra você. Nós vamos estar nesta abertura convidando a cantora, a irmã Misilene. Ela está acompanhada da esposa do pastor e ela virá aqui e nós estaremos orando por ela e ao mesmo tempo consagrando este CD para o serviço do Senhor. Glória a Deus, irmã Misilene. Glória a Deus. Deus não falha, é o título
do CD. Nós estaremos consagrando esse CD ao Senhor. Vou pedir que a igreja se coloque de pé. Aleluia. Vou pedir à igreja que abençoe a irmã Misilene, agora estendendo a sua mão de lá para cá. Isso tem um sentido muito grande, isso tem um valor muito grande. Quando a igreja abençoa, fica abençoado. Glória a Deus. A igreja é a noiva de Jesus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela vida da tua serva Misilene. Agradecemos pelo dom que tu lhe deste. Agradecemos pela capacidade espiritual, psicológica e física que tu concedeste à tua serva, Senhor, para exercer esta missão tão importante de louvar o teu grande nome. E agora nós a abençoamos, Senhor, com a bênção de Deus Todo-Poderoso, e nós dizemos para ela: Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Senhor, que nestes próximos momentos a glória de Deus enche esta casa, enche este ambiente aqui. A glória de Deus enche este ambiente, enche a cada coração, e a tua serva seja teu instrumento, Senhor, para cantar louvores. Aleluia ao teu grande nome. E agora, Senhor, nós consagramos este CD. Deus não falha. Nós consagramos para a tua glória, para o teu serviço, para a salvação de almas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu convido o pastor Misael, pai da cantora e também técnico, músico, que participou muito desta gravação. Pastor Misael, com a palavra. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por este momento tão importante, quando nós estamos rendendo um culto em ação de graças ao Senhor por esta maravilha que Ele tem realizado. Eu quero ler aqui no Salmo 105, os 2 primeiros versículos, que diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. E nós aqui estamos para falar das maravilhas do Senhor. Não vai ser possível falarmos de todas as maravilhas do Senhor, porque são muitas as maravilhas do Senhor. Eu quero dizer para a igreja que nós estamos, eu e minha esposa, nós estamos pegando uma carona nesse culto em ação de graças, porque esse culto em ação de graças foi realizado pela realização do CD e tudo mais, mas nós queremos também oferecer este culto em ação de graças pela vida da irmã Misilene, propriamente dito. E eu chamo a minha esposa aqui, ela está ansiosa para falar à igreja um pouco das maravilhas do Senhor. Então ela vai falar um pouco das maravilhas que o Senhor tem operado na nossa família e especialmente na vida da irmã Misilene. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria e de emoção esta noite, por nós rendermos este culto ao Senhor, em agradecimento tanto pelo CD, como disseram meu esposo, como a vida da minha filha, que é um milagre. Senhor, avisar que nós, o médico, nos avisou que nós não íamos ter filho, perderíamos 7 para ver se conseguíamos um. Esse foi o diagnóstico do médico, porque nós tínhamos perdido já 2.
Os homens falham realmente, como fala o hino da irmã Misilene. Mas o nosso Senhor, Ele permanece. Ele é o Deus poderoso, é o Deus que não falha. E Ele disse: minha serva, não importa o que os homens te dizem, eu te digo que no tempo eu vou abrir a tua madre e vou te conceder filhos. Não me peça, no tempo eu vou te dar. Mas rápido o Senhor concedeu a Misilene, graças a Deus. Mas ao nascer, ela nasceu com um problema. Aos 3 meses, ela aumentou só 70 gramas. E daí a Misilene começou. Eu punha a alimentação, a Misilene colocava tudo para fora. Não tinha jeito. O médico disse: mãe, tu abre a mamadeira somente com um alfinetinho e vai dando só o leite devagar. E a menina, com uma ansiedade, uma fome que sentia, e aquilo para mim era muito mal. Mas nós estávamos na casa da minha sogra. Nós viemos de volta de Brasília, fomos transferidos pela Marinha, viemos de Brasília e ficamos lá até o Senhor abrir as portas de uma casa aqui para nós. E aconteceu que foi tudo a mão de Deus. Deus trabalhando. Com pouco tempo, com poucas semanas de sofrimento, não se prolongou muito, porque o nosso Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. Pela manhã, bem cedo, chegou a irmã em minha casa, batendo, né? E ela pegou a criança, ergueu, ela disse: Jesus vai curar. Ela não sabia que a minha criança estava enferma. Quando terminou, ela disse: mãe, Jesus curou. Dê agora a alimentação, que você vai ver que vai permanecer no estômago da criança. E eu dei a alimentação. E daquele dia por diante ela ficou uma linda criança. Muito forte. Além do que é necessário para uma criança da idade. E o médico disse: mãe, que maravilha, mãe! E eu disse: Senhor, mãe, que linda criança, mãe! Ele esperava que a minha criança fosse para o hospital e de lá fosse falecer, porque encontrando com uma amiga da minha mãe chamada Ilza, ela disse: Aliette, levanta a mão para o céu, porque a criança que tem este problema é o esôfago apertado. Os médicos dizem aos pais que vão operar, fazer a cirurgia para enganar. Quem nasce com esse problema morre, não tem jeito. Mas o meu Deus curou a minha filha. Meu Deus deu vida. Deus que dá vida é o nosso Deus. Esse Deus, ele não falha mesmo. Quando chegou aos 15 anos, estávamos numa reunião de mocidade, nós éramos dirigentes. Quando uma irmã, já no final, nós íamos saindo, a irmã deu um pulo para trás. E o Senhor nos fala desta maneira: existe uma grande minha serva numa reunião, e o centro desta reunião é a tua filha. E eu te digo, tira ela com muita pressa do colégio. E eu voltei para casa, falei com a família, foi como se eu tivesse mexido numa casa de abelha. Que isso? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos meus temem. E ela ligou para a avó, vaso de Deus, falou para ela pelo telefone: olha, minha filha, Salmo 91 diz assim: caia ao meu outro lado, desvia a tua direita, mas tu não serás atingida. Ela disse: mãe, não adianta você mais me pedir. A avó falou, porque a avó parecia um selo de rei. Mas as irmãs que ouviram disseram: irmã, vamos orar. Chegou uma irmã em minha casa, que o Senhor mandara, e disseram assim: olha, Deus manda que nós façamos uma roda aqui nesta sala, mas no centro da roda, esta menina que o Senhor me revelou, que era a Misilene. Nós oramos e Deus desfez tudo mal, porque com o tempo nós vimos o sinal de Deus. Alguém chegou para o meu esposo e disse: pela noite, porque a menina teve que sair do colégio, ela não queria sair, nós ficamos orando, e Deus começou a falar no coração. Em pleno mês de setembro, ela estava cursando o primeiro ano do 2º grau, e ela precisava ficar. Ela era uma boa aluna, mas ela não aguentava
ajudou, porque as orações foram movendo. Deus foi fazendo uma obra e ela teve que sair. Quando foi com o pai, a diretora falou: mas como sair? Está tão bem você. Mas eu tenho que sair. Irmãos, saiu. Com uns 15 dias mais ou menos, Deus nos fez ler o jornal que uma mocinha daquele colégio foi sequestrada. E eu disse: Senhor, graças te dou, foi um livramento. Mas eu não sei se aquela mocinha voltará. Não sei, Deus é quem sabe. Mas com o tempo passou, um moço chegou em nossa casa também. E veio um vizinho, avisou ao meu esposo. Tinha um moço dizendo que era desta casa. E eu disse para ele: não, você não frequenta essa casa, porque a mocidade que frequenta eu conheço. Meu esposo dirigia uma congregação e a mocidade gostava de visitar a nossa casa. E ele disse: você não pertence a esta casa, moço. Os rapazes, as moças, a mocidade que frequenta essa casa, não tem nada escrito na camisa como você está com essas palavras. Ele disse: não viu que eu balbuciei algumas coisas para a moça? Ele disse: você não é daqui. Ele era da polícia e veio mais outros, detetive, guarda lá. Você não pisa mais aqui, moço. E aquele moço foi embora. Foi um sinal que o Senhor nos dera que aquele pertencia à dita cuja gangue. Mas graças a Deus que Deus mandou, aleluia, a sua glória, Deus desfez. Depois o Senhor falou comigo: minha serva contemplaste, desfiz tudo. Quando nós chegamos de volta, nós estávamos coordenando a cozinha e era culto de adolescentes, era congresso. E o pastor Paulo Reina, que estava à frente, e chegou na cozinha para agradecer. Deus o sabe desta maneira: serva minha, tudo que eu te trouxe de tão longe daquele lugar, de volta para este lugar. E lá naquele lugar dei eu um grande livramento à tua filha, porque eu preciso dela. Aleluia. Era mais uma confirmação, porque faltando 12 dias para ela nascer, eu queria um filho homem, e numa oração, ali com sucesso, Deus mostrou a uma serva em visão que era uma menina, uma cantora de Deus, mais uma soprano para louvar o nome do Senhor. Eu tenho palavras para agradecer o meu Deus, os livramentos, e até hoje dá uma oração. Deus tem sustentado, tem seguido a sua mão. Um dia no ciclo de oração eu agradecendo pelo nascimento, e como ele é rébia, como ele é fácil, como ele é rápido, como ele é achado, com todas essas maravilhas. Deus tomava o irmão lá do meio e veio marchando até alguém que está aqui terra, lá na chave, e disse: serva amiga, isso que tu estás falando ainda não é o começo de tudo que eu tenho que fazer. Ela deixa derrar, vai andar por este derrar, e ainda eu não sabia que seria escrever. E ele disse: ela vai passar as fronteiras, deve achar, e aí, tchaúbria, e aí, como é derrar, ficamos entendendo todos os mistérios de Deus, porque aí Deus dissera muitas coisas que não vai ser, mas como é derrar, eu quero agradecer ao meu Deus. Passou-se 29 anos, e aqui nós estamos agradecendo, porque, irmãos, esperem em Deus, tudo tem o seu tempo certo. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade, pedindo desculpa se eu não morei muito. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vale, aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, isso é uma parte, um pouquinho das maravilhas que o Senhor tem operado na nossa vida, na nossa família. Eu quero chamar aqui a Misilene para estar louvando ao Senhor. Quero saudar a amada igreja, passando em gloriosa paz do Senhor. Amém. Aleluia. Hoje é dia de grande alegria. Hoje não, todos os dias, para quem anda com Jesus, é dia de grande alegria, né, igreja? E eu me encontro muito feliz e quero dizer a todos que entraram aqui que vocês são muito bem-vindos para louvar a esse Deus único, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E é por isso que eu quero adorar o seu nome nesta hora.
porque no final do trabalho, todos os hinos ficaram muito lindos, muito bonitos, e eu ficava falando com o Jean, meu Deus, eu coloco vestes de glória, eu coloco Ele é o mesmo, mas, e as pessoas às vezes me perguntavam, qual vai ser o tema do seu CD? E eu ficava naquela dúvida, e um dia eu tive um sonho, que eu cantava esse hino, e Deus abençoava o povo dele. E eu não tive mais dúvida, eu vi que Deus estava falando comigo através daquele sonho, né? Deus não falha. E hoje, em outro momento, eu tive um segundo sonho, que alguém me perguntava, e eu respondia com muita firmeza, Deus não falha. Aleluia. E, um pouquinho. E eu vim confirmar isso no dia que o pastor Eliseu estava completando aqui os seus 50 anos de ministério. Irmãos, quando eu peguei aquele, eu até guardei para trazer, mas na correria eu não esqueci, mas eu lembro bem. Quando eu peguei aquele prospecto, onde fala assim um pouco da vida do pastor Eliseu, e eu bati os meus sonhos. Onde fala que ele, quando é indagado, quando alguém pergunta, né, qual a base do seu ministério, aleluia, e ele respondeu que ele crê em Deus cegamente, como fez Abraão. Nesse CD tem um hino que fala da história de Abraão. E a segunda coisa, se eu não me falha a memória, é que ele confia, é que ele sabe que Deus não falha, porque Deus não falha. Ele confia em Deus cegamente, como fez Abraão, porque Deus não falha, não é isso, pastor Eliseu? E a outra coisa que eu fiquei maravilhada e que me deu mais força, mais firmeza, né? Porque muitas vezes a gente tem medo de se lançar na obra de Deus, com medo de aparecer, com medo de as pessoas vão dizer que eu quero aparecer. E o que ele falou ali para mim foi muito importante, que ele acredita nele mesmo, no ministério que Deus entregou nas mãos dele, e que se ninguém acreditasse nele, ele ainda assim continuaria acreditando. Aquilo falou tão forte ao meu coração que eu cheguei em casa e eu não consegui
paz do Senhor, irmãos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós queremos dar aqui as boas-vindas aos nossos amigos, mas antes eu queria que você profetizasse para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: tem uma vitória especial de Deus preparada para você. Diga: uma vitória especial de Deus preparada para você. Glória a Jesus. Irmãos, nós estaremos fazendo uma parte aqui que eu acho até complicada. Para mim, realizar essa parte é um pouco difícil, porque todos que estão aqui são nossos amigos. Mas eu vou me dar ao luxo de apresentar aqui alguns amigos nossos que não são da nossa igreja e nos dão o prazer de estar conosco nessa noite, adorando também ao nome de Jesus. Eu queria pedir que, à medida que eu falasse o nome desses meus amigos, eles se colocassem de pé para que a Adir pudesse conhecer esses nossos irmãos. Está conosco ali embaixo o pastor Moisés Sabati e a sua esposa, irmã Meire, da dupla Meire e Moisés. E de pé por um instante. Está também conosco a nossa irmã missionária Laudiceia, nossa amiga da FM 107.1, e ela disse que o CD da Misericórdia vai tocar lá. Se não tocar, irmão, a culpa é dela, tá? Missionária Laudiceia, está ali do lado dela também nosso irmão Paulo Queiroz, da Assembleia de Deus do Cordovil, está ali, abençoado. E aqui conosco está a nossa irmã missionária Helena Raquel. Posso apresentar ela já, pastor? A missionária Helena Raquel, nossa amiga, vai estar pregando a palavra de Deus também nessa noite, em nome de Jesus. São pessoas abençoadas e que estão sempre ao nosso lado em qualquer momento. Mas eu quero aqui fazer menção ainda da família da minha esposa, a nossa família. São a maioria lá de Nova Iguaçu e estão aqui. Eu queria que toda a família da irmã Micilene se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. É pouquinha gente, irmão. Glória a Deus. Está aqui, tem a outra aqui, lá atrás, tem lá atrás também, o tio Carlinhos. Glória a Deus. Os irmãos querem comigo dar as boas-vindas a esses nossos amigos que estão nos prestigiando com a sua presença. Vamos erguer as nossas mãos assim, vamos dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. 1, 2, 3. Eu quero pedir para que alguém que está do lado dessas pessoas dê um abraço em meu nome, em nome da minha esposa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Irmãos, a missionária Andréia, da nossa igreja, ela disse que é dando glória que se recebe vitória. Amém? Esse não é um culto, melhor dizendo, não é um show. Isso aqui é um culto de adoração a Deus. Nós estamos agradecendo ao Senhor pelo milagre que Ele realizou em nossas vidas. Você pode concordar conosco? Glorifique e exalte o nome de Jesus. Presbítero Camilo. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos contar um pouquinho de quem é a nossa cantora, irmã Misilene. Nós vamos tentar relatar um pouquinho da vida da nossa cantora. A cantora Misilene é filha do pastor Misael Bill e da irmã Carmen Ariete, e é membro dessa igreja desde que nasceu. Criada num ambiente que respirava música, a Mimil, como é carinhosamente tratada pelos familiares, não tinha outra opção ministerial a não ser a do louvor. A nossa irmã foi chamada por Deus para o ministério do louvor enquanto ainda era criança, e aos pés dos seus pais viu o amor à música crescer dentro do seu coração à medida que acompanhava os seus genitores louvando a Deus. Nesse período, o hino que mais tocava em seu coração, despertando o desejo de louvar a Deus, tinha como o título Igreja Eu Não Esqueci. A visão dos seus pais louvando ao Senhor com essa música tirava dos seus lábios uma oração, e a Mimil dizia então: Senhor, que eu possa também louvar o teu nome como eles te louvam. O casal está entre nós e nesse momento nos dará honra
de reviver com a Mimil, que tanto efeito produziu em sua filha o hino Igreja, eu não esqueci. passando. Outros hinos marcaram a vida da nossa cantora. A cada dia crescia em Isilene a vontade de louvar a Deus com a sua voz. Na sua adolescência e juventude, foi solista do conjunto de jovens, enquanto outros levitas lhe serviam de inspiração. Nesse período, surgiu o casamento, do qual nós podemos falar mais ou menos o seguinte: estava a senhorita Isilene, serva de Deus, em sua casa,
quando foi surpreendida pela visita de um sergipano perdido, apareceu querendo saber como é que fazia para pegar um avião da FAB, que o levaria do Rio de Janeiro para Sergipe de graça. Era uma estratégia do sergipano isso. Daquela situação, não saiu avião nenhum e nem viagem de graça para o Sergipe. Mas surgiu uma boa amizade, que depois de 10 meses virou um namoro. O sergipano conquistou a carioca Misilene. Desse namoro, eles chegaram ao noivado. Não sendo um carioca bobo, mas um sergipano esperto, tratou de logo providenciar o casamento. E esse casamento virou uma grande família de 5 pessoas. Evangelista Jean Max, o sergipano sortudo, Misilene, a nossa cantora, que é chamada de Mimil, Adassa, Vitória, Caleb e o Filipinho. Depois do casamento, já morando em Sergipe, a irmã Misilene conheceu o campo missionário no agreste sergipano e no sertão da Bahia. Foi nessa época que a nossa irmã percebeu que podia mover o reino espiritual com seu louvor. Ali viu Deus operar maravilhas. Pessoas passaram a ser curadas enquanto ouviam o que ela cantava. Uma nova fase havia começado. Misilene agora dizia: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Retornando ao Rio de Janeiro, tornou-se agora solista do coral da UFADIC, do qual é componente até o dia de hoje. Desse conjunto, a própria irmã Misilene diz que mais recebeu do que pôde oferecer, pois não se pode enumerar a quantidade de vezes que essas irmãs abençoadas e abnegadas foram em sua casa entregar jejuns e fazer oração a Deus pela vida da nossa cantora. A União Feminina da ADIC está aqui e também veio para louvar a Deus como sempre fazem. A esperança da vida eterna é o que motiva essas abençoadas servas de Deus a lutar pela obra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, ao som do arcanjo, os que creem em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
agora a história da nossa cantora, falaremos um pouco sobre esse CD. Prometido por Deus, entendido pelos irmãos, duvidado pela Misilene, entre todos que ouviram Deus falar, ela foi a única Tomé. Deus precisou surpreender a nossa Tomezinha para que ela cresce, que havia chegado a hora, usando um pastor de São Paulo para prometer que pagaria toda a produção se ela se dispusesse a gravar. Só aí ela reconheceu e disse: meu Deus, então é verdade que tu queres que eu grave. Mas como os planos de Deus não são como os nossos pensamentos, o tal pastor não pôde cumprir com a sua promessa. Porém, os planos de Deus não se frustraram. O próprio Deus enviou recurso e transformou uma gravação do CD em mais um dos seus grandes milagres. Pois é, tudo foi mais ou menos assim, mas os detalhes desta gravação ficam por parte da própria. Basta-nos agora falar apenas da primeira música do CD, Mediante a Crucificação. Essa música nasceu no coração da cantora e foi revelada ao coração do irmão e compositor Cláudio Magno, um grande amigo da família que foi, entre aspas, obrigado a jejuar, orar e virar noites em claro para compor uma canção que falasse sobre a morte de Jesus a pedido dela. Os jovens da nossa igreja, juntamente com os adolescentes, comungam da mesma fé. Precisamos falar mais do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso agora, são eles que estarão cantando com a cantora Misilene o hino Mediante a Crucificação. Aleluia.